Apresentação. O livro Zumiro Literário, Narrativas que Florescem na Virtude, nasceu do encontro entre duas vocações que se completam, o amor pela palavra e o amor pela educação. De uma conversa simples pelos corredores da escola entre a professora Kelly Catiana e o professor Marcelo Brugman, germinou uma ideia que logo se tornou propósito, um projeto que uniu razão e sensibilidade, método e imaginação, para revelar a beleza silenciosa que habita na alma de cada estudante. Essas páginas são fruto de um trabalho que acredita na formação integral do ser humano. Um trabalho que não se contenta em transmitir conteúdos, mas busca despertar consciência, caráter e discernimento. Em tempos em que tantas vozes competem para reduzir o ser humano às suas circunstâncias, desumanizando-o, o Zumiro Literário ousa afirmar, com serenidade e coragem, que a essência do aprendizado resiste na educação clássica, aquela que, ainda hoje, busca a verdade e a virtude. Aqui estão reunidas 57 narrativas escritas por estudantes dos sétimos anos, que encontraram nas fábulas, nas crônicas e nas parábolas um espaço de reflexão sobre a vida, o bem e o mal, o certo e o errado, o belo e o verdadeiro. Cada texto é um pequeno espelho onde se refletem valores perenes, a honestidade, a amizade, a justiça, a gratidão, o respeito e a esperança. Valores que resistem ao tempo e às modas passageiras, porque fazem parte da essência humana e sustentam o que há de mais nobre em nossa civilização. Ao contrário de uma educação que tende a relativizar tudo e a dissolver a verdade em opiniões, este projeto resgata o valor do esforço, do mérito e da liberdade interior. Ele recorda que educar é conduzir para o alto, é ajudar cada estudante a descobrir dentro de si a força de crescer e de melhorar. É oferecer instrumentos de expressão, mas também exemplos de retidão. É fazer compreender que o conhecimento só se torna sabedoria quando encontra alicerce na virtude. Este livro é mais do que um registro literário, é uma colheita de um trabalho silencioso e perseverante que envolve toda uma comunidade escolar. Por trás de cada página impressa há o empenho dos professores, a paciência dos coordenadores, o zelo da equipe gestora, a dedicação dos auxiliares, o cuidado dos funcionários da limpeza, o compromisso dos inspetores, o carinho dos secretários, o esforço da equipe da cozinha e da cantina, que alimenta com afeto o corpo e a alma de todos, e o apoio indispensável das famílias. Cada um contribuiu com sua parte para que esse sonho florescesse. O Zumiro Literário é, portanto, uma celebração da escola como espaço de vida, cultura e sentido. É o testemunho de que a educação pode ser, ainda hoje, um lugar de encontro entre o saber e o ser, entre o pensamento e a sensibilidade, entre o que se aprende e o que se vive. É uma resposta serena, mas firme, a uma época que tantas vezes esquece de formar e também elevar, e que ensinar é, antes de tudo, cultivar a alma. Que este livro inspire seus leitores a reencontrar o encanto da leitura, o prazer da escrita e o poder transformador da palavra. Que recorde a todos nós que a verdadeira liberdade não está em dizer tudo, mas em escolher o que é bom e verdadeiro. Que mostre aos nossos estudantes que a virtude continua sendo o caminho mais belo e mais difícil para quem deseja ser plenamente humano. Assim floresce o Zumiro Literário, da semente lançada por dois professores, nutrida pelo esforço de toda a equipe escolar e regada pela esperança de que a palavra, quando nasce da verdade e da virtude, jamais se perde. Ela germina nas consciências, fortalece o caráter e ilumina o caminho dos que acreditam que educar é, no fundo, um ato de amor. Amor que constrói, eleva e transforma. Diretora Marlene Lorenzini. O Lago da Verdade. Em meio a uma floresta encantada,
havia um lago cristalino, chamado o Lago da Verdade. Todos os animais se aproximavam dele, pois além de refletir sua aparência, o lago tinha o poder de revelar o que realmente existia em seus corações. O primeiro a se aproximar foi um leão, orgulhoso de sua juba dourada e imponente. Ao olhar seu reflexo, viu a beleza de sua aparência, mas também manchas escuras que denunciavam sua vaidade e o desprezo que às vezes nutria pelos outros. Um arrepio percorreu sua espinha. A força externa não bastava para esconder a fragilidade interna. Depois, chegou um pequeno gambá, sempre excluído pelos outros por causa do seu cheiro. Mas ao encarar seu reflexo, viu algo muito maior. Um coração enorme, cheio de bondade e coragem para enfrentar os medos que o haviam aprisionado por tanto tempo. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Os demais animais, observando aquela cena, perceberam uma grande lição. Cada ser carrega dentro de si muito mais do que se vê por fora. A beleza verdadeira não se mede pelo brilho da pele ou pelagem, mas pelo que existe no fundo do coração. Moral da história: o verdadeiro valor de cada ser não está na aparência, mas na essência, aquilo que somos por dentro, a bondade, a coragem, a humildade e o amor que carregamos. É o que realmente define nossa grandeza. Quem aprende a olhar para dentro de si, descobre que a verdadeira força vem da alma e não da superfície. Isabela Silva Vieira, 7º B. O tempo que escolhe. Há dias em que o tempo parece brincar conosco. Acordamos cedo. O relógio marca apenas 7 horas. E acreditamos que teremos um mundo inteiro de possibilidades diante de nós. O café ainda está quente, a rua ainda sonolenta, e a vida parece se espreguiçar devagar. Mas basta de um descuido, um olhar mais demorado pela janela. Uma lembrança que surge de repente e já é meio-dia. O tempo escorre pelas frestas do dia como água que nunca conseguimos segurar na mão. Talvez o tempo seja mesmo uma espécie de malandro invisível, que gosta de nos pregar peças. Quando estamos em uma fila interminável, ela se arrasta feito tartaruga cansada. E quando nos sentamos para conversar com alguém querido, corre veloz, como se estivesse em partir. É curioso perceber como não somos donos dessas medidas que regem o relógio. Não nos pergunta se queremos que amanhã dure mais ou que a noite se estenda em silêncio. Ele apenas segue indiferente. É um mar engraçado em que tentamos domá-lo, criamos calendários, agendas, compromissos, mercado, hora certa, como se o tempo fosse um cachorro obediente, guiado pela coleira. Mas no fundo sabemos ele é selvagem, escapa até nos momentos mais controlados. Basta uma lembrança de infância para que 30 anos se dissolva em segundos. Basta uma notícia inesperada para que se estenda e pese como séculos. Talvez o segredo não seja tentar vencer o tempo, mas aprender a dançar com ele. Olhar a tarde cair e acertar que ela não voltará igual amanhã. Degustar o café quente sabendo que em minutos esfriará. Abraçar alguém como se aquele abraço fosse um pedaço de eternidade, porque
De certa forma, isso mesmo. O tempo não pode ser parado, mas cada instante vivido com atenção pode ser transformado em memória. E nessa alquimia de transformar minutos em lembranças que nós simplesmente mortais encontramos uma forma de vivenciar o tempo. Afinal, se ele corre apressado, podemos guardar em nosso peito o realmente importa. O relógio pode avançar, os dias podem mudar, mas certas memórias se tornam eternas e nelas o tempo finalmente nos obedece. Moral da história: o tempo é inevitável e implacável, mas cada momento vivido com atenção, amor e presença transforma-se em eternidade. Não podemos controlar o tempo, mas podemos escolher como aproveitá-lo e guardar o que realmente importa. Corre Inés Pereira Fernandes, 7B. Os companheiros. Em um quintal ensolarado viviam 3 cães inseparáveis. Cláudio, o mais simpático e brincalhão, Nega, uma cadelinha carinhosa e esperta, e Paçoca, um cãozinho alegre e cheio de energia. Os 3 haviam sido abandonados e vagaram tristes pelas ruas, até que uma família de bom coração os acolheu. Desde então, a casa se encheu de risos, latidos e muita alegria. Certo dia, após uma tarde de brincadeiras, Cláudio suspirou. Quem diria que, depois de tanto sofrimento, encontraríamos um lar onde somos amados? Nega sorriu e respondeu: agora nunca mais estaremos sozinhos. E Paçoca, balançando o rabo, completou: a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no amor que se recebe. A partir desse dia, os 3 amigos viveram felizes, protegidos e amados, lembrando a todos que a amizade e bondade têm o poder de transformar destinos. Moral da história: quem oferece amor e cuidado não apenas muda a vida de quem recebe, mas descobre em si mesmo a verdadeira felicidade. A lenda do ipê amarelo. Em um belo dia, o moço de pele amarela estava no céu, tudo muito vazio. Ele olhou para uma estrela e fez um pedido: desde cedo não gostam de mim, me acham estranho. Mas não desanimou. Ele cresceu sem amor, sem paixão. Foi escondendo por dentro a autor da sua pele diferente. Então ele falou que queria ser interno, mas de uma forma bonita. E quando ele disse isso, se transformou-se em uma árvore florida. Ele floresceu com a cor amarela, radiante como o sol. Assim nasceu o ipê amarelo, símbolo de que até a dor pode transformar em beleza, e que diferença é um dom precioso. Moral da história: a dor e rejeição pode se transformar em força e beleza. O ipê amarelo nos ensina que ser diferente não é motivo de vergonha, mas um dom especial capaz de iluminar a vida dos outros. Adriel Jairo Mantiavar da Rocha, 7º. O gato vaidoso e a águia. Era uma vez um gato chamado Snowbell, muito vaidoso, que adorava se exibir, passava horas diante do espelho, admirando sua pelagem brilhante e seus olhos azuis cintilantes. Um dia, ao atravessar a floresta, encontrou uma águia chamada Eva. Ela tentava ensinar seus filhotes a voar, mas eles estavam com medo de se lançar ao céu. "Por que vocês não voam?" perguntou Snowbell. "É simples, basta abrir as asas e sair voando." Com serenidade, Eva respondeu: "Voar exige prática e coragem. Cada um tem seu tempo para aprender." Convencido de que sabia mais, Snowbell começou a dar conselhos aos filhotes, mas eles estavam tão nervosos que mal conseguiam ouvi-lo. Então, Eva com sabedoria disse: "Se é tão fácil, por que não nos mostra como se faz, Snowbell?" O gato arregalou os olhos e gaguejou: "Mas eu não sei voar, sou apenas um gato." A águia sorriu e concluiu: "Exatamente, cada criatura tem seus dons. O verdadeiro saber está em reconhecer os próprios limites e valorizar o que o outro pode fazer." Snowbell, envergonhado, percebeu que sua vaidade o cegava. Naquele dia, aprendeu a respeitar o dom alheio e mais nobre do que se vangloriar do seu próprio. Moral da história: a verdadeira sabedoria não está em se exibir, mas em aprender que cada ser tem seu talento único.
Quando respeitamos o dom do outro, descobrimos a grandeza da humildade. Sofia Helena de Moraes Soares. O leão Neymar, a águia Messi e o tubarão Cristiano. Na savana, acontecia um torneio lendário de futebol entre os animais. 3 craques chamavam toda a atenção. O leão Neymar, habilidoso, capaz de dribles incríveis, mas por vezes exagerado em suas quedas. A águia Messi, pequena e silenciosa, com visão de jogo ampla e passes que pareciam mágicos. E o tubarão Cristiano, forte, veloz e incansável, treinando dia e noite para chutar com precisão mortal. No início do campeonato, cada um buscava brilhar sozinho. O leão tentava driblar todo o time adversário. A águia queria resolver as partidas apenas com sua genialidade e o tubarão arriscava chutes de qualquer lugar do campo. O resultado? Derrotas dolorosas contra equipes menos talentosas, porém muito mais unidas. Foi então que a coruja treinadora reuniu os 3 e disse: o talento de vocês é grandioso, mas o futebol é feito de equipe. Querem ser apenas 3 estrelas ou campeões? Os 3 se entreolharam na partida seguinte, decidiram jogar juntos. O leão abria espaços com seus dribles, a águia lançava passes certeiros do alto e o tubarão finalizava com força e precisão. O entrosamento era tão perfeito que nenhum adversário conseguia pará-los. No final, venceram por 3-0. A torcida da floresta os aplaudiu como verdadeiros reis do futebol. Ao fim da conquista, o leão admitiu: sozinho eu brilho, mas juntos fazemos história. Moral da história: o verdadeiro craque não é apenas o que encanta com seu talento individual, mas aquele que entende que a grandeza nasce quando se joga pelo coletivo. Agora, pessoal, dura instantes. A vitória partilhada constrói a eternidade. Edson Júnior Ferreira dos Santos, 7º dia. Enquanto o café esfria, sento-me na cadeira e à minha frente descansa o café fumegante. Por alguns instantes, o tempo parece desacelerar. Cada gole aquece a alma, como se a bebida trouxesse pequenas doses de paz e lembranças silenciosas. Do lado de fora, as gotas das chuvas escorrem lentamente, formando rios delicados sobre o vidro. O cheiro da rua molhada invade o ambiente. E por alguns segundos esqueço o mundo lá fora, com suas pressas e preocupações. Respiro fundo e sinto-me satisfeito apenas por estar ali, contemplando o simples mover do tempo. Apreciando cada instante, gole por gole, percebo que em algum momento dessa imensidão chamada vida, meu café acabara por esfriar. O relógio, impaciente, segue seu tic-tac incessante, indiferente às minhas pausas. Inevitavelmente, retornaria à rotina, mas com a certeza serena de que é nos pequenos intervalos, nos silêncios quase invisíveis, que se escondem os fragmentos da felicidade. Moral da história: a vida sempre corre, como relógio, mas a sabedoria está em aprender a saborear as pausas. Até um simples café pode nos lembrar que o tempo não se controla, apenas se vive, instante por instante. Igor Rafael Pinto Gonçalves. Mia e o Oráculo de Sintope. Era uma vez, faltando apenas alguns minutos para a meia-noite, assim que o relógio marcasse meia-noite, seria meu aniversário. Mas aquele aniversário seria diferente. Eu iria passar sem o meu pai, pois ele havia falecido há 2 meses antes de morrer, porém ele deixou um presente para mim, com a minha tia. Um presente que eu usaria para a vida toda. Quando o relógio bateu meia-noite, minha tia me entregou a caixa, abri com cuidado e dentro encontrei um livro de Sintopia e uma pulseira. Ao abrir o livro, surgiu um oráculo, então pressionei a pulseira e ela respondeu: Olá, Mia, diga o oráculo. Naquele instante, ainda no meu quarto, pronunciei as palavras do oráculo. Eu fui teletransportada para Sintopia. Caí no castelo dos elfos, conheci Mo, o príncipe, além de sua família e sua amiga Yuko. Todos se tornaram meus amigos. Contei a eles sobre o oráculo que dizia: com a ajuda do seu amigo, você conseguirá derrotar o inimigo. Esse é apenas o primeiro oráculo até o fim do livro. Haverá outros, mas no final apenas oráculos do bem permanecerão. Com a ajuda dos unicórnios Onchal e Kiara, comecei a lutar contra a terrível Gargona e sua equipe de criaturas desconhecidas. Esses monstros diminuíam de tamanho sempre que entravam em contato com a água.
Por sorte, os chifres dourados de Munchal e Kiara nos ajudaram a enfrentar a ameaça. Munchal e Kiara eram especiais, pois eram filhos dos unicórnios, Homo, que possuía asas, um chifre dourado e um corpo azul brilhante. Assim como ele, seus filhos também tinham asas e chifres dourados. A batalha foi intensa, quase derrotamos a Gargona. Mas ela não desistiu facilmente. Então Mo ordenou: recarregue seus brilhos de água e tubos de água. Seguindo o plano, molhamos a equipe da Gargona e até mesmo ela, forçando-os a recuar. Eu tinha o dom de entender os unicórnios, porque era especial. Foi até que um tchau me disse: é isso aí, Mia, nós formamos uma ótima equipe. Chegou a hora de voltar para casa. E sentou que havia passado o dia inteiro. Mas quando retornei ao meu quarto, tinha se passado apenas 4 e 5 minutos. No dia seguinte, voltei a Sintopia novamente. Mas essa já é outra história. E assim minha vida mudou. Todos os meus dias se tornaram mágicos. Moral da história: a verdadeira força vem da amizade, da coragem e da união. Com a ajuda de amigos e confiança em si mesma, até os desafios mais difíceis podem ser vencidos e a magia da vida se revela nos momentos compartilhados. Meu nome é Stephanie Salva Carneiro, sou do 7º B. O homem e o espelho quebrado. Havia um homem chamado Elias, conhecido em sua vila pela eterna insatisfação. Possuía uma boa casa, uma família amorosa e saúde invejável, mas ainda assim reclamava de tudo, do tempo, das pessoas, do trabalho e até do sorriso alheio. Certa tarde, ao limpar o sótão da antiga casa, encontrou um espelho velho, empoeirado com uma discreta rachadura no canto. Intrigado, levou-o para a sala e pendurou-o na parede. No dia seguinte, ao passar diante dele, algo o inquietou. Jurava ter visto seu rosto mais enrugado, mais cansado, como se a fadiga da alma tivesse estampado no reflexo. E para seu espanto, na rachadura surgiu gravada uma misteriosa, assustado, tentou limpar o espelho. Certo de que era apenas sujeira, o jogou à luz, mas a frase permanecia e a cada olhar parecia mais nítida. Nos dias que se seguiram, o espelho passou a relevar imagens inesperadas. Quando Elias gritava com o padeiro, via refletido um homem solitário. Quando se queixava da chuva, enxergava um deserto árido. Quando ignorava o abraço do filho, encontrava uma cadeira vazia à mesa. Aquelas visões começaram a transformá-lo. Elias passou a ouvir mais e reclamar menos. Agradecia aos pequenos gestos, ajudava os vizinhos, ria com os filhos, até que certa manhã, ao encarar o espelho, viu-se sorrindo de forma sincera e luminosa. A rachadura havia desaparecido. A frase também, apenas uma nova suave e clara, surgiu do vidro límpido. O reflexo que mais importa é que a alma projeta no ar. Desde então, Elias manteve o espelho na sala, não mais como objeto comum, mas como lembrança do homem que havia deixado de ser. Moral da história: o mundo ao nosso redor reflete o que carregamos por dentro. Se cultivamos amargura, veremos apenas sombras. Se nutrimos gratidão, veremos luz. A vida muda quando aprendemos a mudar o olhar. Felipe Gabriel Garcia Scarabel, 7º ano C. Formiga Inverno. Desde cedo, a pequena formiga aprendeu que a vida é feita de estações. Tempo de sol e tempos de frio. Momentos de fartura e dia de escassez. Por isso, enquanto o campo florescia e os frutos caíam das árvores, ela não se deixava levar pela preguiça. Com paciência e coragem, carregava grão por grão, construindo um abrigo seguro e cheio de provisões. Alguns animais, ao vê-la passar apressada, riam e zombavam. Por que se cansar agora, se o dia está tão bonito? Mas a formiga, com seu coração prudente, apenas sorria. Sabia que o tempo não espera e que amanhã se constrói com as escolhas de hoje. Então veio o inverno. Os ventos gelados
varreram no campus, as folhas caíram e o silêncio cobriu a terra. A alegria dos que riam se transformou em fome e arrependimento. Enquanto isso, a pequena formiga descansava em seu ninho, aquecida, alimentada e grata por não dispersar do verão. Moral da história: a sabedoria está em prever o amanhã e agir com responsabilidade no hoje. O esforço e a consciência são sementes que florescem em tempos difíceis. Quem trabalha com fé e prudência nunca será vencido pelo fio da vida. Carlos Henrique Alves Ramos, 7º B. A tartaruga e o rio. Certa vez, uma tartaruga caminhava pela floresta e encontrou uma ponte com parte da madeira quebrada. Sentiu medo de atravessar e decidiu esperar. Talvez alguém viesse consertar a ponte, talvez alguém a ajudasse. Passaram-se horas, dias. Enquanto isso, seus amigos corriam, brincavam e encontravam maneiras criativas de atravessar para o outro lado. Cada um, à sua maneira, enfrentava a dificuldade. A tartaruga então percebeu que esperar não adiantaria nada. Todos estavam seguindo em frente, menos ela. Cansada de aguardar, tomou coragem, respirou fundo e decidiu encarar o medo. Atravessou sozinha. Quando chegou ao outro lado, descobriu que não tinha sido o fim do mundo. Pelo contrário, sentiu-se mais forte por ter vencido a si mesma. Perdi tanto tempo esperando ajuda que esqueci. A primeira pessoa que pode me socorrer sou eu mesmo. Moral da história: esperar eternamente por ajuda é perder a vida em adiamentos. O verdadeiro passo acontece quando deixamos de depender dos outros e descobrimos que a coragem que buscamos já habita em nós. Só assim atravessamos as pontes que a vida nos coloca. Larissa Riquelme Gomes Florentino, 7º D. A história de Aaron Ralston. Aaron Ralston é um montanhista aventureiro americano. Em 26 de abril de 2003, ele caminhava sozinho pelo Canyonlands National Park, em Utah, quando uma grande pedra se desprendeu e prendeu sua mão direita contra a parede do cânion. Aaron ficou preso por 127 horas, sem ajuda, sem comida ou água. Como não passava muita gente por ali, as chances de resgate eram mínimas. Ele tentou de tudo para se libertar. Tentou levantar a pedra, cortá-la com sua faca de bolso e puxar a mão, mas nada parecia funcionar. A cada esforço, parecia que ficava ainda mais preso. Durante os dias em que ficou preso, para se distrair e manter a sanidade, Aaron documentou sua experiência em uma câmera. Escreveu em seu diário, fez desenhos e registrou cada detalhe. Ele sabia que suas chances de sobrevivência eram pequenas, mas se recusou a desistir. No 5º dia, Aaron percebeu que não havia outra saída. A única forma de escapar seria amputar sua própria mão. Sabia que a decisão seria difícil e dolorosa, mas não tinha alternativa. Com coragem e determinação, usou sua faca de bolso, cortou a mão e se libertou da pedra. Mesmo ferido e exausto, Aaron precisou caminhar por várias horas pelo cânion até encontrar ajuda. Cada passo doía, mas ele continuou, movido pelo instinto de sobrevivência e pela vontade de viver. Moral da história: quando a vida nos coloca à beira do impossível, a resiliência se transforma em força vital. A coragem de enfrentar a dor e tomar decisões extremas pode ser o que separa a vida da morte, mostrando que a perseverança é capaz de superar até os desafios mais impossíveis. O preço do orgulho. Desde cedo, Gabriel aprendeu que a vida nem sempre era justa. Sua mãe, Helena, trabalhava incansavelmente de sol a sol para que não lhes faltasse necessário, mas o dinheiro nunca sobrava. Enquanto as outras crianças da rua corriam e brincavam com brinquedos novos, ele via a realidade simples e cheia de restrições de sua casa. Gabriel olhava para Helena com uma mistura de amor e frustração, sem compreender que o esforço dela valia mais do que qualquer presente. A impaciência da infância, combinada com a falta de compreensão, logo se transformou em raiva e exigência. Mãe, por que a senhora nunca compra nada para mim? Todos os meninos da rua têm brinquedos e eu não. Isso não é justo, perguntou Gabriel, com a voz carregada de ressentimento. Querido, eu sinto muito, mas o dinheiro que tenho mal cobre as contas e a comida, respondeu Helena, com um sorriso triste. Gabriel bufou e foi estudar, nutrindo a esperança de um dia mudar de vida.
O tempo passou e ele cresceu, tornando-se um empresário bem-sucedido. Conseguiu dar à mãe uma casa confortável e garantir o melhor tratamento médico, quando ela adoeceu e precisou ser internado em um hospital de ponta. Apesar do sucesso, Gabriel e Helena estavam distantes. Ela ligava para ele com frequência, mas ele sempre inventava desculpas para não visitá-la. Estou muito ocupado, outro dia eu vou. A cada recusa, o coração de Helena se entristecia e o peso da consciência começou a apertar Gabriel. Um dia, ela ligou novamente. Olá, querido. Pode me visitar hoje? Prometo que não ligo mais, disse Helena, com uma voz estranhamente serena e triste. Mãe, hoje não dá, outro dia eu vou, respondeu Gabriel, desligando o telefone com frieza. Sentiu o peso da culpa, mas o orgulho ainda o impedia de se desculpar. Resoluto, decidiu enfim ir ao hospital. Ao ligar para avisar, quem atendeu foi uma enfermeira. Boa tarde, Sr. Silva. Sinto muito. Começou, hesitante. Posso falar com minha mãe? Perguntou Gabriel, aflito. Sua mãe? Como assim, senhor? Hoje os equipamentos foram desligados a pedido dela, respondeu a enfermeira, revelando a dura verdade. O orgulho custará caro e Gabriel percebeu tarde demais que palavras e gestos de amor podem se perder para sempre. Moral da história. Valorize quem te ama enquanto ainda é possível. O orgulho e a indiferença podem custar mais do que imaginamos, e algumas oportunidades de demonstrar amor e gratidão nunca podem ser recuperadas. Luana Oliveira Santos, 7º A. A parábola da tomada desconectada. Havia um garoto que reclamava de tudo, do celular que travava, da música que não carregava. Um dia, foi até o quarto e tentou ligar a TV. Nada. Tentou o videogame e também não funcionou. Ficou bravo, chutou a parede e gritou: Nada funciona nesta casa. Foi então que percebeu. A tomada estava desligada da parede. Ligou-a e, imediatamente, tudo voltou a funcionar. Simples assim. No fundo, percebeu que era isso que também acontecia com ele. Vivia reclamando de tudo. Esperava que as coisas acontecessem sozinhas, mas ele mesmo estava desconectado da vida, da atenção e das oportunidades. Moral da história: não adianta gritar com o mundo se você esqueceu de se conectar primeiro. Para que tudo funcione, é preciso primeiro ligar-se a si mesmo, às suas atitudes e aquilo que realmente importa. Manuela Garcia Matos, 7º B. O cavalo e a ajuda de seus amigos. Um cavalo forte e elegante era admirado por todos, por sua velocidade e beleza. Muitos acreditavam que ele jamais precisaria de ajuda, pois sua força parecia suficiente para qualquer desafio. Um dia, porém, ao correr pela planície, tropeçou e caiu em uma vala profunda. Tentou sair sozinho, esticou as patas, fez força, mas nada adiantava. Foi então que pequenos animais se aproximaram, coelhos, pássaros e até esquilos. Um a um ofereceram o que podiam. Alguns empurravam, outros puxavam, outros ainda traziam galhos para facilitar a subida. Unidos conseguiram libertar o poderoso cavalo. Com gratidão, ele compreendeu sua força era grande, mas não maior que a força da união. Moral da história: a verdadeira grandeza não está apenas em ser forte, mas em reconhecer que ninguém vence sozinho. A vida se torna mais leve quando entendemos que a união multiplica a força que até os mais poderosos precisariam de amor estendida por um amigo. Ayla Cecília, 7º D. O outro lado da floresta. As aventuras com Helena e Milena. Eu e minha tia estávamos indo para a praia. Eu estava muito animado para a viagem. Um dos tias pegamos um iate, mas o piloto acabou errando o caminho. Assim chegamos em um país jamais descoberto. Meu veículo ficou: senhores passageiros, devido a acontecimento, vocês terão que esperar pelo menos 5 horas, disse o piloto, andando pelas ruas.
criou uma obra de arte. Enquanto isso, fomos a um restaurante. Um pouco antes de fui ao banheiro. Quando voltei, não encontrei a minha tia e acabei me perdendo, pois a cidade era imensa e cheia de gente. Então, encontrei uma mulher, uma menina, que me perguntou: "Oi, você está perdida? Precisa de ajuda?" No começo, fiquei assustada, pois nunca falava com estranhos. Mas, com o tempo, a menina chamava Helena. Com voz muito parecida com o meu, Milena. Tornou-se minha amiga. A mãe dela tentou encontrar minha tia, mas não conseguiu. Sinto bastante, eu tinha descendo um cara e 5 quilos. À noite, ele me levou a uma floresta encantada. Eu não acreditei até ver meus próprios olhos. Havia árvores de ouro, esmeraldas, diamantes sem rubim. As plantas falavam conosco e os animais se comunicavam livremente. De repente, chegamos ao outro lado da floresta, um casa escuro, silêncio e sem vida, que nem mesmo Helena conhecia. As árvores sombrias, com rostos assustadores, nos observavam. Então, ouvimos. O que é isso? Uma cobra. Que vamos apavorar. De repente, uma enorme cobra apareceu. Era horrível, com escamas brilhantes, olhos vermelhos como sangue, e veneno mortal. O que temos aqui? 2 saniquinhas, disse a cobra, antes de me morder. Milena, está tudo bem? Que bom, Milena. Saímos correndo, mas parecia que nunca encontraremos a saída. Então, num labirinto, cheio de espíritos que repetiam monstros assustadores. Uma voz misteriosa nos alertou: "Não olhe, não deixe o espelho alcançar vocês. Correm sem cabeça baixa." Fizemos isso e conseguimos escapar. Mas eu estava muito mal, com febre e tosse forte. Logo depois, 2 vozes apareceram diante de nós. Uma dizia: "Siga por este caminho, mas louco, ele vai ajudar sua amiga a melhorar." E a outra: "Siga por este caminho, mais curto, será mais rápido para chegar à floresta encantada, onde há uma mágica que cura feridas." A Helena perguntou: "Helena, qual caminho você prefere?" Respondi: "Mas como vocês sabem que a cobra me mordeu?" Nós sabemos de tudo," disseram as 2 ao mesmo tempo. "Mas atenção, uma de nós fala a verdade e outra mente. Vocês precisam descobrir quem é a boa." A escolha foi difícil, mas decidimos seguir o caminho mais longo durante o percurso. Minha pele e voz começaram a melhorar. Quando chegamos por essa montanha, coloquei um saco mágico no ferimento. Eu fiquei curado. A cobra curiosa também bebeu da água e surpreendente se transformou em guardiã. Também revelando seu coração na floresta. No dia seguinte, finalmente, encontramos minha tia. A partir desse momento, nossas famílias se uniram e passamos a viver muitas aventuras juntas, sempre com histórias para contar. Moral da história: a coragem, a paciência e a amizade verdadeira são caminhos que levam à superação dos desafios, mesmo nos locais mais sombrios e assustadores. A confiança é as escolhas sábias pode transformar o perigo em aprendizado e o mal em vontade. A lista de espécies
de mano P. A janela fechada. Marina vivia reclamando da vida, achava que nada dava certo, que tudo era injusto. Passava horas trancada no quarto com a janela fechada, mergulhada no celular, acompanhando a vida dos outros e esquecendo da sua. Um dia, a energia acabou, sem luz, sem internet e sem distrações. Ela não teve escolha a não ser puxar a cortina. Foi então que viu o pôr do sol tingindo o céu de cores intensas. Ouviu crianças rindo na rua, pássaros cantando nas árvores e sentiu o vento tocar seu rosto, percebendo, quase assustada, que o mundo estava frio. Apenas ela permanecia ausente. Naquele instante decidiu não abrir apenas a janela, mas também a própria vida, para enxergar e viver o que sempre esteve ao seu redor. Moral da história: quem se prende apenas às telas enxerga o brilho da vida dos outros, mas deixa a sua apagar. Só quando abrimos a janela da alma é que percebemos que o mundo tem cores esperando por nós. Miriam Bianca Gonçalves Rodrigues, 7º D. A formiga e a estrela. Numa noite serena, uma pequena formiga caminhava devagar, carregando com grande esforço uma folha grande. Cansada, ergueu os olhos no céu e viu bem no alto uma estrela cintilando. Então suspirou. Ai, quem dera ser como a estrela, viver apenas brilhando no céu. A estrela, que ouviu o pensamento da formiga, respondeu com ternura: quem dera ter sua força, eu só brilho de longe. Você constrói vida todos os dias. A formiga, emocionada por aquelas palavras, surgiu adiante com um passo firme e o coração cheio de orgulho. A estrela, por sua vez, permaneceu no infinito, continente por iluminar a noite. Moral da história: cada um tem seu valor. A formiga com sua preservação e trabalho. A estrela, com sua beleza, cumpre missões diferentes, mas igualmente preciosas. Juntas, lembram que o mundo só se mantém em equilíbrio porque cada um brilha de sua maneira. Kailane de Almeida Pereira, 7º C. A raposa e o livro esquecido. Era uma vez uma pequena aldeia de animais que vivia em paz, mas sem muito conhecimento. Um dia, a coruja sábia encontrou um livro debaixo de um tronco e disse: este livro pode mudar o nosso futuro. Quem aprender a ler descobrirá caminhos que ainda não conhecemos. Os animais riram. O coelho disse que preferia correr pelos campos. O urso afirmou que caçar era mais útil e a raposa garantiu que não precisava de nada além da própria esperteza. Mas um passarinho curioso decidiu aprender a decifrar aquelas estranhas marcas no papel. Aos poucos, ele começou a compreender histórias, a descobrir formas de se proteger e a encontrar alimento mesmo nos tempos mais difíceis. Com o tempo, o passarinho ajudou toda a aldeia a viver melhor. Já a raposa, que nunca quis aprender, ficou para trás, não sabia se defender das armadilhas, nem como encontrar comida quando os tempos se tornavam difíceis. Então, a coruja disse: quem lê constrói o futuro, quem não lê fica preso ao passado. Moral da história: a leitura transforma vidas, o conhecimento abre caminhos e oferece proteção, enquanto a ignorância deixa quem se recusa a aprender perdido diante dos desafios. Maria Luísa Nascimento dos Santos, 7º D. O bem-te-vi e o jequitibá. Um bem-te-vi voava de galho em galho, sempre agitado e inquieto. Certo dia, cansado de tanto se mover, ele pousou para descansar nos ramos robustos de um jequitibá majestoso. Como você consegue permanecer parado no mesmo lugar por tanto tempo? Perguntou o curioso bem-te-vi. O jequitibá respondeu com calma: cada raiz que lanço na terra me dá força e firmeza. Enquanto você procura fora, eu encontro dentro de mim tudo aquilo que preciso. O bem-te-vi ficou pensativo. Ele via muitas coisas em suas viagens, mas sempre carregava a sensação de vazio. Já o jequitibá, imóvel em silêncio, transbordava completude. No fim, o bem-te-vi compreendeu que tanto a leveza do voo quanto a firmeza
da raiz tinha valor. O segredo não estava em escolher um ou outro, mas em encontrar o equilíbrio entre os dois. Moral da história: a verdadeira sabedoria está em unir a busca de novas experiências, a serenidade de quem sabe permanecer firme e esperar o tempo certo. Graziela Emanuele de Oliveira Moraes, 7º A. A onça e o macaco. Numa tarde quente, uma onça ria de um macaco que havia perdido as patas numa luta contra o caçador. Que patético, zombou a onça, divertidos com a dor alheia. Pare com isso, onça. O que eu fiz para você? Apenas me ajude, pediu o macaco em voz fraca. Só ajudo quando você se levantar, retrucou a onça, rindo mais uma vez. Depois de mirar bastante, foi embora. Dias depois, a própria onça caiu nas mãos do destino. Um caçador a surpreendeu enquanto dormia. Ela conseguiu lutar e escapar, mas saiu gravemente ferida, perdendo uma das pernas. Exausta, encostou-se a uma árvore esperando por socorro. O tempo passou e outra onça a encontrou. Ao vê-la fraca e manca, riu. Ora, veja só, uma onça indefesa. Pare, por favor, apenas me ajude, implorou ela, quase sem forças. E por que faria isso? Você é patética, respondeu a outra, rindo antes de ir embora. Sozinha, a onça refletiu. Agora entendo. Receba aquilo que um dia fiz. Moral da história: tudo que fazemos retorna para nós. Quem planta a zombaria colhe desprezo. Quem semeia a bondade encontrará auxílio. Cauê Henrique Santos Araújo, 7º C. A criança e o balão azul. Era uma tarde de domingo e o parque estava cheio. O sol filtrava-se pelas árvores, criando manchas douradas no gramado. E o vento leve carregava o cheiro de pipoca e o algodão doce. Famílias se espalhavam em toalhas coloridas, casais passeavam de mãos dadas e crianças corriam com energia infinita de quem ainda não aprendeu o peso do tempo. Foi enquanto esperava na fila de um carrinho de churros que viu um menino segurando um balão azul. Ele não devia ter mais que 5 anos, e o balão amarrado em um barbante fino parecia flutuar com um planeta particular acima de sua cabeça. A cada passo, o menino olhava para cima como se confirmasse que seu tesouro ainda estava lá. Ele passou perto de mim, sorrindo para todos, e seu pai, um homem alto de boné, o seguia de perto. Por algum motivo, a cena chamou minha atenção. Talvez fosse a simplicidade daquela alegria. Nada mais do que um balão colorido e um céu limpo. Mas o que parecia ser um momento comum ganhou outro significado segundos depois. O menino parou para olhar fonte de água. O vento soprou um pouco mais forte e, antes que ele percebesse, o barbante escapou de sua mão. O balão começou a subir livre, rodopiando no ar. A primeira reação dele foi correr atrás, como se pudesse alcançá-lo com os pequenos braços. Mas, ao ver que era impossível, parou, ficou olhando para cima, acompanhando a dança do balão contra o azul do céu. Eu esperava ver lágrimas ou um pedido aflito para que o pai comprasse outro. Em vez disso, ele sorriu. Agora ele vai brincar com as nuvens, disse com a naturalidade de quem entende que algumas coisas não foram feitas para serem guardadas. Pai riu, bagunçou seu cabelo e continuou dançando ao lado dele, como se tivesse acabado de assistir a uma despedida bonita. Fiquei parada ali, com meu churros na mão, sentindo que tinha acabado de receber uma lição inesperada. Quantas vezes na vida adulta não nos esperamos tentando segurar o que já está indo embora,
E, no entanto, ali estava uma criança ensinando a formas mais leves de lidar com a perda e que às vezes é possível transformar o adeus em um convite à imaginação. Quando saí do parque, olhei para o céu e procurei pelo balão azul. Não o vi mais. Talvez já estivesse longe demais, ou talvez realmente estivesse brincando com as nuvens. Arthur Miguel Ferreira dos Santos, 7º B. A menina e o feitiço. Era uma vez, em um reino não tão distante, uma menina que não era princesa nem plebeia. O destino a colocou diante de um rei, que a pediu em casamento, não por amor verdadeiro, mas por causa de um feitiço cruel lançado pelo príncipe de copas, Jax. Jax havia enfeitiçado o coração do rei para que ele se apaixonasse por Evangeline, a jovem que ele próprio amava, mas havia um preço terrível. O príncipe carregava uma maldição. Qualquer pessoa que o beijasse sem ser o seu verdadeiro amor, encontraria a morte. O mais cruel de tudo era que Jax já havia encontrado o amor da sua vida. Ele a beijara, mas não fora correspondido. Por isso, nunca poderia se unir a Evangeline. E ainda assim, ela mesmo ferida pelo destino, nunca deixou de acreditar nele, nem de esperar por um milagre. Moral da história: o coração humano é teimoso. Ele não desiste facilmente daquilo que deseja, ainda que o impossível esteja à sua frente. Ana Letícia Soares Pérez, 7º D. Bela, a escritora. Era uma vez uma jovem chamada Bela. Ela adorava ler e alimentava um grande sonho, tornar-se escritora. Um dia conversou com a mãe. Mãe, posso falar com a senhora? Claro, minha filha, diga, respondeu a mãe com carinho. Como a senhora sabe, gosto muito de ler e meu maior sonho é ser escritora. Gostaria de pedir permissão para fazer um curso de letras, pois é o caminho certo para quem deseja seguir essa carreira. A mãe refletiu e disse: posso até te colocar, filha, mas você tem certeza de que é isso mesmo que quer? Sim, mãe, tenho certeza, disse Bela com firmeza. Então está bem, concluiu a mãe com um sorriso. No dia seguinte, Bela começou o curso e logo ficou encantada com tudo que aprendia. Algum tempo depois, tomou coragem e escreveu seu primeiro livro. Porém, quando finalmente publicou a obra, apenas 2 exemplares foram vendidos. Entristecida, desabafou com a mãe. Mãe, publiquei meu livro há 2 meses e só consegui vender 2 exemplares. A mãe a abraçou e aconselhou com ternura. Filha, tenha calma, nada acontece de um dia para o outro. Tudo tem seu tempo. Continue escrevendo, porque um dia você será uma grande escritora. A senhora tem razão, mãe. Vou persistir até alcançar meu sonho, respondeu Bela determinada. Os anos se passaram. Aos 19 anos, Bela já havia escrito 5 livros e conquistado muitos leitores. Orgulhosa, sua mãe lhe disse: viu, minha filha? Você já é uma grande escritora. É verdade, mãe. A senhora tinha razão. Tudo tem seu tempo, respondeu Bela com gratidão. Desde então, Bela consolidou sua carreira e passou a fazer sucesso com seus livros, tanto em versões físicas quanto digitais. Moral da história: sonhos não se realizam de um dia para o outro. Eles florescem com paciência, dedicação e persistência. Quem acredita e não desiste, um dia alcança o que deseja. Raiane Cristine da Silva Santos, 7º C. A raposa e a tartaruga na prova. Era uma vez uma raposa e uma tartaruga que não se davam bem. A raposa, convencida de sua esperteza, sempre ria da lentidão da tartaruga. Um dia, decidiram participar de uma competição de matemática. Teriam 1 hora para resolver a prova. A raposa, confiante, resolveu tudo em apenas 30 minutos. Satisfeita, começou a zombar da colega, que continuava calma, linha por linha, sem se apressar. Quando o tempo terminou, as provas foram corrigidas. A raposa descuidada havia tirado nota 2. A tartaruga paciente e atenta acertará 9 questões. Envergonhada, a raposa baixou a cabeça, arrependida de sua pressa. Moral da história: a sabedoria não está na rapidez, mas na atenção. Quem corre demais tropeça nos próprios erros. Arthur Miguel Moraes de Paula, 7º D. O passarinho e o vento. Havia um passarinho que sonhava em voar alto, mas tinha medo de sair do ninho. Todos os dias observava os outros voando e se entristecia
por não ter coragem. Um dia, o vento soprou forte e o empurrou para fora. No início, ele se assustou, mas logo percebeu que suas asas eram fortes o suficiente. E assim descobriu a liberdade, com que sempre sonhava. Moral da história: muitas vezes o medo nos prende, mas quando criamos coragem para dar o primeiro passo, descobrimos que somos capazes de muito mais do que imaginamos. A carteira perdida. O João nunca acreditou muito na honestidade alheia. Se você perde algo na rua, já era. Repetia até o dia em que deixou sua carteira cair no ônibus. Com todos os documentos e um bom dinheiro. Desesperado, passou a semana inteira refazendo RG, CPF, cartões, boletos. O dinheiro nem pensava mais. Foi um ladrão de sorte, dizia. Na sexta-feira, ao chegar em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro, sua carteira, com tudo intacto, um dinheiro, documentos, até o bilhete do cinema que ele tinha guardado. Junto havia um recado curto: de nada, só cuide melhor da sua carteira. Da próxima vez eu não devolvo. O detalhe que gelou João foi perceber que a mensagem estava escrita com a mesma letra dele. Moral da história: às vezes, os maiores cuidados precisam começar conosco, mesmo a honestidade e a responsabilidade começam com a atenção aos nossos próprios atos e pequenos descuidos. Podem nos surpreender de maneiras inesperadas. Rafael Uller da Silva, 7B. Lulu e a carteira. Numa tarde quente, Lulu voltava do parque quando avistou uma carteira caída no chão. Curiosa, abriu-a e encontrou dinheiro e documentos. Por um instante, pensou nas pulseiras que tanto desejava comprar. Mas, ao notar uma foto de família escondida em um dos bolsos, seu coração se comoveu. Imaginou a aflição da pessoa que perderá aquele objeto tão importante. Então decidiu fazer o que era certo. Levou a carteira até a polícia e a entregou. Dias depois, recebeu uma ligação. A dona da carteira queria agradecer. Lulu não ganhou as pulseiras, mas recebeu algo muito mais valioso: a paz de ter sido honesta. Moral da história: a honestidade, ela pode não trazer riquezas imediatas, mas dá ao coração uma riqueza que nunca se perde. Camila Oliveira Moreira, 7ª no D. O leão e a gazela. Certo dia, a gazela colhia frutas na floresta, quando o leão se aproximou e pediu: Olá, senhorita gazela, poderia me dar algumas frutas? Claro, leão, aqui estão algumas, respondeu ela, oferecendo com gentileza. O leão comeu e agradeceu pelo gesto. Algum tempo depois, a gazela corria desesperada, perseguida por um tigre feroz. O leão, ao ver a cena, não hesitou. Soltou um rugido poderoso que ecoou pela mata, fazendo o tigre recuar. Assim salvou a vida da gazela. Moral da história: a bondade sempre encontra caminho de volta. Quem estende a mão hoje pode receber auxílio amanhã. Os laços de generosidade criam um círculo que protege a todos. Gabriel Mestre Silva Batista, 7º C. A sementinha e o solo de pedras. Certa vez, uma pequena semente caiu em um solo duro, coberto de pedras. Todos que passavam diziam que dali jamais brotaria vida. Ainda assim, a sementinha não se deixou abater. Devagar, rompeu a terra seca, suportou o sol escaldante e resistiu mesmo à falta de água. Muitos riam dela, mas a sementinha insistia em crescer. O tempo passou e daquele chão áspero nasceu uma flor radiante com suas pétalas coloridas. Trouxe sombra, beleza e esperança para um lugar que antes parecia estéril. Moral da história: a dificuldade não determina o nosso destino. Quem persistir com coragem pode florescer até nos terrenos mais duros. Emanuel Vitória Santos da Silva, 7º D. O beija-flor e o carvalho.
Um pequeno beija-flor vivia feliz saltitando em flor em flor, espalhando vida e cores para onde passava. Um dia, um enorme carvalho, orgulhoso de sua imponência, resolveu provocá-lo. Como pode uma criatura tão frágil acreditar que tem importância? Basta uma rajada de vento e você desaparece. O beija-flor sereno respondeu: É verdade que eu sou pequeno, mas até a menor gota d'água pode matar a sede de alguém. O tempo passou e naquele verão uma seca terrível assolou a mata. O carvalho, apesar de sua força, começou a enfraquecer, pois suas raízes já não encontravam água. O beija-flor, lembrando-se dessas palavras, passou a carregar em seu minúsculo bico apenas gotas de um lago distante e as deixava cair sobre as folhas ressequidas do carvalho. Dia após dia, a árvore resistiu graças à dedicação daquela ave, tão leve e tão firme. Quando enfim a chuva retornou, o carvalho envergonhado disse: Agora entendo, até os menores têm valor imenso. Moral da história: nunca subestime os pequenos. Às vezes, e na fragilidade, apresenta que se esconder maior força, a capacidade de transformar e salvar vidas. Emily Rodrigues Santos, 7º ano C. O eco e o silêncio. Em um vale profundo, onde as montanhas se encontravam, havia um eco que repetia tudo o que era dito. O eco era tão forte que as palavras ecoavam por horas, dias e até semanas. Um dia, o silêncio decidiu visitar o vale. Ele era uma entidade misteriosa, que não fazia barulho algum. Ao chegar, encontrou o eco e disse: Eu sou o silêncio. Não faço barulho, não digo nada. O eco respondeu: Mas como é que você pode ser algo que não diz nada? Eu sou o eco, repito tudo o que dizem. Sou a resposta das perguntas, a repetição das palavras. O silêncio sorriu e disse: Eu sou a ausência de barulho, sou a pausa entre as palavras. Sou o espaço que permite que as coisas sejam ouvidas de verdade. O eco não entende e continua a repetir as palavras dos outros, mas ao fazê-lo, percebeu que elas estavam perdendo o sentido. Então, começou a se dar conta de que, sem o silêncio, as palavras não tinham valor. Moral: o silêncio é tão importante quanto a palavra. É no silêncio que encontramos a verdadeira compreensão e o significado das coisas. Sem ele, as palavras perdem no barulho e não têm valor algum. Autora: Maria Eduarda Silva Bueno. O banco da escola. Na minha escola, há um banco de cimento no pátio. Ele é meio feio, todo descascado. Mesmo assim, sempre tem alguém sentado nele. Acho engraçado como um simples banco consegue guardar tantas histórias. Outro dia, na hora do recreio, fiquei só observando. Primeiro, sentaram 2 meninos do 6º ano, que começaram a disputar quem tinha o melhor chute no futebol. Eles falavam tão alto que dava para ouvir do outro lado do pátio. Quando levantaram correndo, quase derrubaram a lancheira de uma menina que passava. Depois, quem chegou foi uma senhora da cantina. Ela se sentou devagar, respirou fundo e ficou olhando o movimento. Parecia que o banco estava cuidando dela, oferecendo um descanso rápido no meio da correria. Mais tarde, na saída, vi um colega meu sentado sozinho, com o olhar perdido. Ninguém foi falar com ele. Eu fiquei na dúvida se ia até lá ou não. Acabei indo. Sentamos juntos, sem dizer nada, apenas olhando o pátio ficar vazio. Estranhamente, não foi um silêncio chato, mas um silêncio bom. Então percebi, aquele banco da escola não é só de cimento. Ele é um lugar de encontros, de risadas, de descanso e até de segredos. Um banco que escuta tudo e não conta nada. Às vezes, penso que, quando eu for mais velho, voltarei lá e o banco ainda estará no mesmo lugar, só que cheio de novas histórias que talvez eu nunca descubra. Moral da história: mesmo os lugares mais simples podem se tornar guardiões de memórias, encontros e sentimentos. Valorize os pequenos refúgios da vida, pois neles se escondem histórias que nos ensinam a observar, ouvir e cuidar um dos outros. Vinícius Guilherme Maloche, 7º B. A porta que nunca se abriu. Na velha casa abandonada, no fim da rua, havia uma porta de madeira escura. Não levava a rua nem quintal. Era apenas uma porta cravada no meio de uma parede sem janelas. Durante anos, ninguém ousou tocá-la. Os vizinhos diziam que, à noite, ouviam-se um sussurro vindo de trás dela, como se alguém recitasse palavras antigas e incompreensíveis. Um dia, movida pela curiosidade, Clara resolveu tentar. A chave ainda estava no trinco, fria como gelo. Girou 1, 2 vezes, mas a fechadura não cedeu. Empurrou, puxou, bateu, nada. Foi então que percebeu. A porta não estava trancada, ela simplesmente não queria se abrir.
Assustada, Clara recuou. Nesse instante, a madeira estalou, como se soltasse um suspiro de alívio. Desde então, ela jurava ter visto a porta pulsar como se respirasse. Aquela foi a primeira e última vez que tentou. Até hoje, a porta permanece lá, intacta, misteriosa, fechada. Ninguém jamais soube o que havia atrás da porta, que nunca se abriu. Moral da história: nem tudo que despertamos curiosidade está pronto para ser revelado. Algumas portas permanecem fechadas porque certas verdades ou mistérios só se revelam no tempo certo ou talvez nunca. Júlia Vitória, 7º ano C. Garota que sabia tudo. Existia uma garota no interior de São Paulo. Ela estudava como todos os outros amigos. Sua vida era normal. Tinha amigos como qualquer outra pessoa. Mas ela se destacava. Era inteligente. Sabia de tudo. Qualquer um podia perguntar qualquer coisa para ela. E ela sempre tinha a resposta. Era até mais inteligente que os professores, o que despertava inveja em alguns colegas. Mas ela não se importava. Nunca ligou muito para a opinião dos outros. Era saudável, calma e mantinha sempre uma expressão neutra. O dia dela era praticamente o mesmo. Acordava, tomava café, ia para a escola, estudava e voltava para casa. A rotina se repetia, sempre igual, com os mesmos passos. Até que um dia algo mudou. Ao chegar à escola e se sentar na sala, alguns segundos depois a professora apareceu e anunciou: queridos alunos, amanhã teremos um novo colega na sala. Sejam bondosos. Depois do recado, a aula transcorreu normalmente. Na manhã seguinte, o novo aluno chegou e se apresentou. Olá, muito prazer, disse ele, animadamente, com um sorriso no rosto. Mais tarde, no horário vago, o garoto foi até a garota com expressão neutra e disse: com licença, a professora comentou que você é uma aluna exemplar e que poderia me mostrar a escola. Claro, pode me seguir, respondeu ela. Começou a andar e mostrar os lugares, enquanto o garoto a seguia atentamente. Em um certo momento, ele olhou para ela e perguntou, ainda sorrindo: você sabe muita coisa, mas qual é o seu lugar preferido aqui? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca havia pensado na escola daquela forma. Como um lugar para sentir e não para apenas aprender fatos e números. Foi então que percebeu. Não basta saber tudo, é preciso viver, sentir e se conhecer. Às vezes, é necessário que algo ou alguém faça você abrir os olhos para realmente entender o mundo e, principalmente, a si mesmo. Moral da história: saber muito é importante, mas não substitui o valor de sentir, experimentar e se conhecer. O aprendizado verdadeiro envolve emoção, reflexão e conexão com o mundo e com os outros. Ana Clara Constante Silva, 7º B. A flor e a raiz. Havia uma flor, orgulhosa de sua beleza, que dizia: eu sou a parte mais bonita da planta. Sem mim, não haveria encanto algum. A raiz respondeu com calma: talvez eu não seja bela, mas sou eu quem sustento a planta e busco no solo água e os nutrientes que nos mantêm vivos. A flor riu e retrucou: você é feia e escondida na terra. Quem iria se importar com você? A raiz não disse mais nada, apenas continuou seu trabalho silencioso. Então veio a seca. A flor começou a murchar, perdendo suas cores. A raiz, porém, resistiu e seguiu firme em sua missão, trazendo do fundo da terra a pouca água que encontrava para manter a planta de pé. Arrependida, a flor perguntou: como conseguiu me salvar, mesmo sendo tão desprezada? E a raiz respondeu: apenas cumpri meu papel. Cada parte da planta tem a sua importância. Moral da história: o valor verdadeiro não está na aparência, mas na dedicação silenciosa,
Humildade e esforço são a base do verdadeiro sucesso. Manoel Duarte da Fonseca Rocha, 7º B. Existiam 3 homens diante de 3 portas. Uma era grande e ostentava riqueza, outra, comum, simbolizava sossego, e a última, estreita e difícil de atravessar, mas apenas ela levava à salvação. O primeiro homem, vestido com roupas caras e marcado pela ganância, não pensou muito. Escolheu logo a maior porta, atraído por uma enorme pilha de dinheiro. O segundo homem usava roupas de marca aparentes, mas falsas. Ao ver as opções, também escolheu a porta maior e juntou-se ao primeiro, seduzido pelo brilho da riqueza. O terceiro homem, humilde e curioso, sempre gentil, honesto, e refletiu com calma enquanto os 2 primeiros disputavam pelo dinheiro. Ele ignorou a disputa e decidiu atravessar a porta estreita. Do outro lado, encontrou tudo o que realmente precisava: comida, água fresca, abrigo e a realização de seus sonhos mais simples. Moral da história: a verdadeira recompensa não está na aparência ou na riqueza fácil, mas na paciência, na humildade e na coragem de escolher o caminho certo, ainda que difícil. Pedro Aquiles Ferreira Martins. O inventor. Há muito tempo, em uma pequena cidade nos Euá, um casal teve seu tão esperado filho. Sua mãe, Nancy, cuidava dele com todo o carinho do mundo, criando-o em um lar acolhedor e cheio de amor. Quando o menino atingiu a idade escolar, Nancy o deixava na escola, com atenção e ternura. Ele adorava brincar com os colegas e participar das atividades, mas sempre voltava para casa com bilhetes da professora. Nancy os dobrava com cuidado e guardava como pequenos registros da vida escolar do filho. Um dia, porém, recebeu um bilhete diferente, maior do que todos os anteriores. O menino, curioso, perguntou: "Mãe, o que está escrito?" Com calma, ela respondeu: "Aqui diz que você é um menino muito especial, um gênio, e que a escola não está preparada para você. Então, de agora em diante, vou ensiná-lo em casa." E assim ele cresceu, cada vez mais inteligente e observador, até se tornar um dos maiores inventores de todos os tempos. Anos depois, quando sua mãe faleceu, ao organizar suas coisas, ele encontrou todos os bilhetes da escola. Cada um trazia uma reclamação diferente. E o último dizia: "Seu filho tem problemas de aprendizagem e é muito problemático. Não podemos mais continuar com ele em nossa escola." Ele sorriu, entendendo finalmente a coragem e a visão da mãe. Moral da história: não abandone seus ideais por medo ou pela opinião dos outros. A liberdade de pensar, criar e acreditar em si mesmo é o caminho para realizar grandes conquistas. Alisson Souza Fogaça da Silva, 7º B. O pássaro e a tempestade. Em uma manhã tranquila, um pequeno pássaro acordou e percebeu que o céu escurecia rapidamente. Uma forte tempestade se aproximava da floresta onde vivia. Preocupado, começou a procurar um lugar seguro para se abrigar. Viu muitos animais correndo em busca de proteção, cada um procurando seu cantinho. Ele tentou se esconder sob uma folha, mas o vento a arrancou. Tentou um galho, mas a folha o fazia escorregar. Por fim, encontrou uma pequena caverna, onde pôde se abrigar e esperar a tempestade passar. Enquanto aguardava, percebeu que, apesar do medo e das dificuldades, a tempestade trazia algo de bom.
limpava as folhas, regava as plantas e renovava a floresta. Quando a tempestade passou, o sol voltou a brilhar e a floresta parecia ainda mais viva e bonita. O pássaro saiu da caverna, feliz por ter resistido e por testemunhar a renovação que a tempestade trouxe. Moral da história: mesmo as dificuldades podem trazer coisas boas, com paciência e coragem. É possível enfrentar desafios e descobrir o valor das adversidades, que muitas vezes renovam nossa vida e o mundo ao redor. Ana Júlia Rosa, 7º C. Um zoológico em acampamento. Episódio de hoje. Preste atenção, King. Em um acampamento de magia, havia 6 amigos. King, o leão, Emma, a hipopótamo, Zuzu, a panda, Chocho, o macaco, Benjamin, o jacaré e Nina, a unicórnio. Naquela manhã, o objetivo dos escoteiros era encontrar uma varinha mágica. Para isso, precisavam cumprir uma gincana pelo imenso campo. Os amigos realizaram os desafios com facilidade e correram até uma caverna misteriosa em busca do objeto mágico. Ao chegarem ao centro da caverna, notaram um brilho na escuridão. Seguiram a luz e encontraram a varinha sobre uma rocha. King se aproximou e a ergueu com orgulho. Finalmente, agora é só dizer as palavras mágicas. King, você tem certeza? Perguntou Emma desconfiada. Você estava brincando enquanto a instrutora nos ensinava. Relaxe, Emma, eu sei o que eu estou fazendo. Respondeu King confiante, girando a varinha e sonhando em criar coroas para todos. E então gritou: Zabaleia, Zabovós! O som ecoou pelas paredes da caverna. King sorriu satisfeito, até perceber que sua voz havia mudado. Agora era a voz calma e feminina de Zuzu. Ei, essa é minha voz! Zuzu exclamou, mas no tom apressado de Benjamin. Em segundos, todos perceberam que estavam com as vozes trocadas. King tinha a voz de Zuzu, Zuzu a de Benjamin, Benjamin a de Chocho, Chocho a de Emma, Emma a de Nina e Nina a de King. A confusão foi geral, com gritos e reclamações, até que Nina pegou a varinha e pediu silêncio. Gente, calma, eu sei um feitiço que a instrutora me ensinou. Ela moveu a varinha no ar e disse com firmeza: Rebubilhaverse! De repente, cada um voltou com sua voz original. Todos comemoraram aliviados. Então Emma pegou a varinha e tentou outro feitiço. Reis, vós, cabeças! Magicamente, coroas brilhantes apareceram sobre suas cabeças, sinal de que haviam completado o desafio com sucesso. Felizes, os 6 amigos correram até a instrutora e mostraram um resultado. Como prêmio, receberam um distintivo colorido em suas faixas de escoteiros, já animados para a gincana mágica do próximo dia. Moral da história: prestar atenção ao que fazemos evita confusões e problemas. Ser cuidadoso não só protege a si mesmo, como também ajuda a não prejudicar os amigos ao nosso redor. Letícia Stephanie Alves Presoto, 7º C. A estrela e a vela. Numa noite silenciosa, uma estrela brilhava no alto do céu, e orgulhosa de sua luz intensa, olhou para uma vela que ardia suavemente em uma janela. Pensou contigo mesma: eu ilumino o caminho de todos. Você é fraca e pequena, não passa de uma chama insignificante. Com serenidade, a vela respondeu: pode ser que eu não brilhe como você, mas com minha luz aqueço os que estão perto e trago conforto a quem precisa de mim. A estrela riu e retrocou: você é frágil, um sopro de vento pode apagá-la. Eu, ao contrário, sou interna. Mas certa noite, uma tempestade cobriu aos céus. Com nuvens pesadas, a estrela desapareceu, invisível. Atrás da escuridão, a vela, contudo, permaneceu firme, protegida, iluminando o caminho dos que estavam próximos. Quando a tempestade passou, a estrela voltou a brilhar, mas a vela já havia cumprido sua missão: dar segurança e consolo àqueles que dela precisam. Curiosa, a estrela perguntou: como conseguiu manter sua luz acesa em meio à tempestade? E a vela respondeu: eu não tentei ser como você, apenas ofereci o pouco que tenho, de melhor forma que pude. Moral da história: cada um tem sua luz e seu papel. Não é preciso ser mais forte ou mais brilhante para fazer a diferença.
Basta usar o que temos para iluminar a vida de quem está ao nosso lado. Tawane Ribeiro Lima, 7º D. A raposa e a semente de carvalho. Era uma vez uma raposa curiosa chamada Lira, que vivia sempre em busca de atalhos. Para conseguir o que queria, um dia, caminhando pela floresta, encontrou uma pequena semente de carvalho caída no chão. Isso não serve para nada, tão pequeno e sem graça, murmurou Lira, virando o focinho. Mas uma coruja sábia que observava de cima de um galho disse: não subestime o que é pequeno. Essa semente pode se tornar algo grandioso se tiver paciência. Lira riu e seguiu seu caminho. Um esquilo, no entanto, guardou a semente e plantou com cuidado. Os dias viraram semanas, e semanas, anos. A raposa continuava correndo atrás de presas fáceis e atalhos, mas sempre reclamava de não ter sombras nos dias quentes ou abrigo nas tempestades. Enquanto isso, a semente cresceu. Primeiro virou muda, depois um jovem carvalho, até finalmente se transformou em uma árvore enorme e frondosa. Cansada, a raposa se deitou à sombra do carvalho para descansar e, olhando para cima, percebeu que aquela árvore imensa era a mesma que havia desprezado. A coruja pousou ao seu lado e disse calmamente: tudo o que é grande um dia já foi pequeno. O valor está em quem sabe esperar e cuidar. Lira suspirou arrependida, entendendo finalmente a lição. Moral da história: nunca despreze o que é pequeno. Com paciência, cuidado e dedicação, até a menor semente pode crescer e tornar algo grandioso. Valorize cada começo, pois é nele que a grandeza se prepara. Gabriele Yasmin Marciano, 7º B. O silêncio da cidade. Era uma terça-feira qualquer, daquelas que ninguém lembraria se não fosse pelo silêncio. Não um silêncio calmo, de quem respira fundo depois de um dia longo, mas um silêncio pesado, como se o mundo tivesse esquecido de continuar. As ruas estavam cheias, mas não havia vozes. Cada pessoa olhava para a tela do celular como se fosse a única chama de luz em um universo apagado. Os passos, apressados, ecoavam como tambores, mas ninguém se olhava, ninguém sorria. Era uma cidade inteira respirando sozinha, cada um preso dentro de si. Foi nesse vazio que percebi o silêncio. Não vinha da falta de sons, mas da ausência de encontros. A vida tinha se tornado automática, mecânica, quase programada. Gente demais vivendo sem viver, correndo sem saber para onde. Naquele instante, me perguntei quando foi que deixamos de ser pessoas e passamos a ser sombras com Wi-Fi. Moral da história: a tecnologia aproxima, mas não substitui a presença. O silêncio da cidade nos lembra que encontros reais, sorrisos e olhares compartilhados são essenciais para que a vida tenha sentido. Valorize o tempo com os outros e não permita que a rotina apague a humanidade que existe em cada um de nós. Nicolas Rezende Bassini, 7º B. Era uma vez uma raposa que vivia na beira da floresta. Vaidosa, ela acreditava que nenhum animal era mais esperto do que ela. Certo dia encontrou um pequeno beija-flor voando alegremente. Pássaro frágil, de que serve tanta pressa? Zombou a raposa. Beija-flor respondeu: minha pressa me leva a colher néctar em muitos lugares e ajuda as flores a nascer. A raposa riu. Grande coisa, eu com minha astúcia consigo alimento sem esforço. No mesmo instante, um caçador apareceu e armou uma armadilha. A raposa, confiante, tentou roubar a isca e acabou à pressa. O beija-flor, com seu voo rápido, escapou facilmente. Pequeno, ajude-me, gritou a raposa. Com seu bico ágil, o beija-flor bicou a corda até soltá-la. Livre, a raposa ficou envergonhada. Agora vejo que espectro não vale sem humildade. O beija-flor sorriu e disse: cada
tem sua força, mas ninguém é melhor sozinho. Desde então, a raposa aprendeu a respeitar os menores e o beija-flor continuou a voar, espalhando vida e sabedoria. Moral da história: o orgulho não aprende, mas a humildade liberta. Reconhecer o valor dos outros e aceitar ajuda transforma a força individual em verdadeira sabedoria e sucesso. Enzo Honório Jorge. A Coruja e o Vagalume. Em uma clareira iluminada apenas pela luz da lua, vivia uma coruja velha e muito sábia. Passava as noites em silêncio, observando tudo ao redor com olhos atentos e mente afiada. Certa noite, o pequeno vagalume cruzou o céu com sua luzinha. Voava alegremente, saltando entre as árvores, rompendo a escuridão com seu brilho. Intrigada, a coruja chamou: "Pequeno vagalume, por que você brilha tanto, mesmo sendo tão pequena?" O vagalume parou no ar, surpreso com a pergunta, mas respondeu com doçura: "Eu brilho porque é a única coisa que eu sei fazer. Não sou forte nem veloz, mas esta é a minha luz. E, ainda que pareça fraca, pode iluminar o caminho de alguém." A coruja permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então murmurou: "Muitas vezes, os menores brilham mais do que os maiores, que preferem se esconder-se nas sombras." Desde aquele dia, a coruja passou a acompanhar o vagalume em suas andas noturnas, juntos espalhando sabedoria e luz pelos cantos mais escuros da floresta. Moral da história: quem tem coragem de brilhar na escuridão já é maior do que aqueles que se escondem na sombra. Sofia Isabel Antunes Lemos, 7º dia. O lindo elefantinho chamado Baltassar. Havia um lindo elefantinho chamado Baltassar. Quando nasceu, era muito pequeno e fácil. Todos os outros elefantes eram grandes e fortes, o que fazia com que ele se sentisse ainda mais delicado. Por causa disso, Baltassar ficou cada vez mais maquinho e fraco. Às vezes, mal podia sair de casa, pois o vento parecia querer levá-lo. Ele, especialmente durante há 5 e 6 anos da infância, tornando sua vida cheia de dificuldades e dores. Baltassar sofria em silêncio, guardando tudo no coração, sem nunca contar para ninguém. O tempo passou, e apesar de tantas dores e desafios, ele cresceu com aquelas experiências marcadas em sua vida. Com esforço e coragem, perseverança, Baltassar conseguiu superar todas as dificuldades e se transformar em um elefante forte e respeitoso, mostrando a todos seu verdadeiro valor. Moral da história: não importa quantos os outros zombem de você, com coragem, perseverança e determinação é possível superar os desafios, crescer e revelar sua verdadeira força e valor. Escrito por Alice Rodrigues Pérez, 7º ano P. A raposa e a estátua. Certa manhã, uma raposa faminta percorria a floresta em busca de alimento. Depois de horas andando sem encontrar nada, avistou ao longe a figura de um rapaz, com uma bolsa cheia de frutas. Cheia de esperança, a raposa correu em direção à figura, acreditando ter encontrado comida, mas ao se aproximar, percebeu que não se tratava de um rapaz, e sim de uma estátua de pedra, erguida para enfeitar o jardim de um castelo. Decepcionada, deitou-se no chão e resmungou: "Achei que encontraria ajuda, mas não passou de uma ilusão." Enquanto murmurava, percebeu que algumas frutas haviam caído do cesto da estátua, ficando bem ao seu alcance. Surpresa, a raposa refletiu: mesmo aquilo que parece inútil pode nos oferecer algo valioso. Basta paciência e atenção para perceber. Satisfeita, saboreou as frutas com gratidão, aprendendo que o inesperado também pode ser generoso. Moral da história: não subestime o que parece inútil.
Até onde menos esperamos, a vida pode nos oferecer ajuda valiosa e inesperada. O cachorro de rua. Era uma vez um menino que sempre voltava para casa acompanhado de um cachorro de rua. Seu pai nunca teve medo de que o animal fizesse mal ao garoto, pois o menino chegava são e salvo todos os dias. Um dia, porém, os moradores alertaram o pai dizendo que não deveria permitir aquela amizade, pois o cachorro poderia enlouquecer a qualquer momento e atacar o menino. O pai, naquele instante, não deu importância às palavras, mas com o tempo começou a refletir sobre o assunto. Certa tarde, enquanto esperava o filho voltar da escola, o pai estranhou a demora. Preocupado, saiu ao procurá-lo. Foi então que encontrou o cachorro na porta de casa, com a boca coberta de sangue. Tomado pelo medo e pela desconfiança, o homem pegou uma faca e matou o animal. Logo depois, mais adiante, encontrou seu filho, ileso, ao lado de 2 cachorros mortos, com marcas de mordidas. O cachorro de rua, na verdade, havia salvado a vida do menino. Moral da história: não se deixe levar apenas pela opinião dos outros. Confie naquilo que você conhece e naquilo que o coração e a experiência lhe mostram. Nem sempre o que parece perigoso realmente é. O homem ignorante. Era uma vez um homem que era biólogo. Ele tinha como animais de estimação um jacaré e uma cobra. Seus amigos o alertavam: você não pode confiar nesses animais. Um dia eles podem te ferir ou machucar alguém que você ama. Mas ele os ignorava. Com o tempo, casou-se, teve filhos e seguiu sua vida tranquilamente. Até que, em um dia, ao chegar em casa, encontrou o jacaré e a cobra brigando, com a boca cheia de sangue. Ele acreditou que os dois tinham protegido seu bebê. Mal sabia ele que, na verdade, os animais estavam brigando apenas pela comida. Moral da história: confiar na experiência e nos avisos dos outros nem sempre é obrigação, mas ignorá-los completamente pode trazer consequências inesperadas. Cauã Vitor Santos Pereira, 7º D. O relógio de Aleia. Rafael sempre dizia que mudaria a vida dele amanhã, que estudaria amanhã, que pediria desculpa amanhã. Foram passando os amanhãs e nada. Certa noite, sonhou que estava preso dentro de um enorme relógio de areia, e cada gol que caía representava um dia desperdiçado. Tentava gritar, mas sua voz não saía. Entre os gols. Quando acordou, estava suando com lágrimas no olho. No dia seguinte, pegou o violão que estava guardado e começou a tocar. Não se tornou famoso, mas deu o primeiro passo. Ele prometeu nunca mais deixar a areia cair sem agir. Moral da história: a vida não espera pelo amanhã. Ela começa quando decidimos agir agora. Gustavo Henrique, 7º D. Minerador. Em um belo e ensolarado dia, um minerador iniciava mais uma jornada de trabalho, como tantas outras que já enfrentara ao longo da vida. Contudo, havia algo diferente nele, um propósito. Anos antes, havia feito a si mesmo uma promessa firme, daquelas que nascem da alma e não do impulso, de jamais abandonar sua profissão enquanto não encontrasse uma preciosíssima pedra de rubi. A joia era rara, quase lendária na região. Muitos diziam que ela sequer existia naquele território. Para os outros, não passavam de um sonho, uma ilusão. Ainda assim, o minerador manteve-se fiel à sua palavra. Persistiu, cavou dia após dia, mês após mês, durante anos. Enquanto todos desacreditavam, zombavam ou ignoravam seus esforços, ele carregava dentro de si uma fé inabalável. O tempo passou, o minerador envelheceu. Os sinais da idade começaram a pesar, mas ele não desistiu. Pelo contrário, tomou uma decisão ainda mais ousada.
resolveu que não sairia da mina até encontrar a pedra que tanto buscava. Ficaria ali, custasse o que custasse. Durante 12 longos dias, trabalhou incansavelmente. Foram jornadas exaustivas, quase intermináveis. Mente e corpo sobrecarregados. Ele só pensava na chance de conseguir a majestosa pedra. No 12º dia, exausto e emocionalmente esgotado, o minerador não aguentou mais. Após horas de esforço, quase cego, com mãos trêmulas e o corpo abatido, desistiu. Com o coração pesado, retirou-se da mina, carregando a amarga sensação de ter falhado consigo mesmo. Porém, alguns dias depois, aconteceu o inacreditável. Outros mineradores, assumindo o trabalho na mesma mina, encontraram a majestosa pedra de rubi. Estava ali, escondida a poucos metros do ponto exato em que o velho minerador havia parado. Moral da história: às vezes estamos mais próximos do que imaginamos. Próximo passo que hesitamos em dar pode ser exatamente o que nos leva ao nosso maior tesouro. Rafael Rodrigues Tomé dos Santos. Café da tarde. A correria do cotidiano acabamos esquecendo da importância dos pequenos momentos. Os dias se transformam em uma sucessão de compromissos, provas, trabalhos e obrigações. E como a vida se fosse uma lista interminável de tarefas, tempo, um inimigo implacável, sempre nos pressionando para dar o próximo passo. Mas de vez em quando surge aquele intervalo que podemos simplesmente parar e respirar. E como aquele momento da tarde que a chuva começa a cair lá fora e o barulho d'água batendo nas janelas soa como uma sinfonia tranquila. Dentro de casa, você se encontra com um café quentinho nas mãos, sentindo o aroma, o sabor, se fossem únicas coisas nas mãos, mais importante no mundo. Não há pressa, não há expectativas, existe apenas o aqui, o agora, esse instante simples e despretensioso que poderia passar despercebido. No meio da correria, uma das maiores riquezas que podemos ter é o café, que normalmente seria uma bebida qualquer, transforma em um prazer único. A chuva, que poderia ser apenas uma tempestade no fim da tarde, se torna um convite à reflexão. Muitas vezes, no ritmo acelerado no mundo moderno, esquecemos que é necessário parar, observar e viver o presente. Na correria entre matérias de português, matemática e história e as pressões para dar conta de tudo, não damos espaço à tranquilidade para esses momentos de calma. Conseguimos compreender melhor que somos. O que realmente importa é, claro, a própria língua que usamos para nos expressar. E talvez no fim, a maior lição seja estar, às vezes, o maior passo não é correr em direção ao futuro, mas aprender a saborear o presente, porque nele que a vida se revela em sua simplicidade mais grandiosa. Moral da história: o que a vida não se resume na correrias e obrigações. Os verdadeiros valores estão nos pequenos momentos de calma e simplicidade, quando conseguimos viver o presente com consciência e leveza. Carlos Gabriel dos Santos Silva, 7º B. A vida é uma corrida. A vida é como uma história de Fórmula 1, cheia de curvas, obstáculos, desafios que testam nossos limites e as nossas coragens. O caminho parece ser difícil demais e a velocidade do mundo nos assusta. Mas é justamente nesse momento que descobrimos a nossa verdadeira força, nossa coragem e o poder da determinação. Ayrton Senna, um dos melhores pilotos da história, nos ensinou que a paixão é imperverenciada e a humanidade são cheias para vencer qualquer pista, por mais sinuosa que seja ele. Ele não apenas pilotava com uma habilidade extraordinária, mas também vivia com intensidade e fé em cada propósito corrida. Era mais do que uma disputa, era um reflexo da sua alma, que de cada é de si o melhor. De dar o seu melhor de si em tudo o que fazia. A sua trajetória nos lembra que a vida é em breve precisa, que vale a pena vivê-la com plenitude, perseguindo o nosso caminho, sonho, superando cada obstáculo e o mantendo viva, e chama de esperança, chamada quando o caminho parece incerto. Moral da história:
Compaixão, determinação, nenhum desafio é impossível. Que o exemplo do Ayrton Senna nos inspirou a corrida. Nossa própria corrida com fé, coragem e o amor pela que fazemos. Porque é assim que a vida se torna verdadeiramente, que significa Tiva. Um menino que odiava livros. Esta é uma história de um menino que odiava ler, porque achava cansativo e sem graça. Mas um dia na escola, ele observou seus colegas lendo com entusiasmo e percebeu que eles estavam aprendendo coisas novas e se tornando mais inteligentes. Curioso, pensou: não custa tentar. Pegou o livro e começou a ler. No início achou difícil, mas algo dentro dele despertou. Leu outro livro e depois mais um. A cada nova leitura descobria mundos diferentes e aprendia algo novo. Aos poucos começou a se tornar mais esperto e confiante, e seu amor pelos livros cresceu. Logo, a leitura se tornou parte do seu dia. Lia de tudo, dos livros mais finos aos mais grossos. E sua mãe se enchia de orgulho ao vê-lo mergulhar nas páginas. Com o tempo, o menino ficou mais inteligente e tirou boas notas e venceu muitos desafios. Tudo graças ao poder dos livros. E assim, o menino que odiava ler passou a amar a leitura. Nos livros, encontrou não só sabedoria, mas também o caminho para seus sonhos. Moral da história: ler transforma a mente e ilumina o coração. Quem lê cresce em conhecimento, imaginação e sabedoria. O último acelerador de amor. Há algo de poético em ver um carro prateado riscando o asfalto como um raio. Foi assim que Lewis Hamilton escreveu seu nome na história ao lado da Mercedes. Anos de glória, motores rugindo, bandeiras tremulando, uma parceria que parecia feita para durar para sempre. Tudo começou em 2013, quando Hamilton decidiu deixar a McLaren e apostar em um novo começo. Poucos acreditavam que aquele passo ousado marcaria o início de uma carreira dourada. Mas o tempo, como sempre, revelou a sabedoria dos índios de um campeão. Vieram 6 títulos conquistados como capítulos de um livro escrito a 1000 por hora. A cada corrida, Hamilton não apenas pilotava, ele dançava com o seu carro, transformando curvas em arte. Entre voltas, pitstops e chuvas inesperadas, o britânico se tomou símbolo de talento persistente e coragem. Em 2021, rompeu barreiras, sem vitórias, sem pole positions. Como se disse ao mundo que os limites existem apenas para serem superados, mas até as histórias mais vitoriosas precisam de um novo capítulo. Em 2024, no Grande Prêmio de Grã-Bretanha, o público viu e vencer novamente, talvez pela última vez, com o brilho prateado na Mercedes, refletindo no capacete. Foi uma despedida com gosto de saudade e perfume da gasolina. Um adeus digno de um rei das pistas. Além das curvas e troféus, Hamilton deixou marcas que vão além da velocidade. Falou sobre igualdade, diversidade, respeito e transformou o silêncio em exemplos e a fama em voz para acelerar não apenas carros, mas também mudanças. Agora em 2025, o destino a chama a vestir vermelho da Ferrari. Quem sabe o que aguarda, talvez o tão sonhado 8º título ou apenas novos horizontes a explorar. Porque no fim das contas, o que move Hamilton não é apenas a velocidade, é a eterna coragem de recomeçar. Moral da história: a verdadeira vitória não está apenas em cruzar a linha de chegada, mas em ter coragem de seguir em frente, buscar novos desafios e continuar acelerando, mesmo quando o destino muda a pista. Esse foi meu texto, meu nome é Enzo e muito obrigado. A Lâmina e a Jovem. Uma jovem conheceu a Lâmina em um dia que estava muito mal. Com angústia e tristeza, segurou e contou tudo o que sentia. E a Lâmina, como se entendesse sua dor, chorou vermelho. No início, a menina sentiu um certo alívio estranho.
Mas com o tempo, os cortes se tornaram mais profundos e a lâmina continuava a chorar cada vez mais. Então, veio a percepção dolorosa. Ela se enojava de si mesma. Não conseguia olhar para o próprio braço. Ao tentar cuidar dele, sentiu raiva e percebeu o quanto aquilo a destruía, por dentro e por fora. Um dia decidiu se livrar da lâmina. Mas a lâmina, quase com uma voz de desafio, disse: "Vai me jogar no lixo." Depois de tudo, a jovem virou firme e respondeu: "Antes que você tenha me acompanhado, nunca me trouxe felicidade." Ela entendeu, enfim. Seu braço não é paciente, e a lâmina nunca será uma psicóloga. Libertar-se dela foi o primeiro passo para se cuidar de verdade. Moral da história: ferramenta de autodestruição nunca traz alívio verdadeiro. Buscar ajuda adequada, cuidar de si mesmo e libertar a própria vida é o caminho para a verdadeira recuperação. O cagado e a festa no céu. Certeza havia 3 dias de festa no céu e todos os animais foram convidados. Nos 2 primeiros dias, o cagado não conseguiu participar, pois andava muito devagar. Quando os outros voltavam felizes, ele ainda estava no caminho, sozinho e cansado. No 3º dia, porém, determinado a não perder a celebração, o cagado recebeu a ajuda de uma garça que se ofereceu para levá-lo em suas costas, cheio de alegria. Ele aceitou e começou a voar rumo à festa. Durante o voo, a garça, cruel e curiosa, ficava perguntando se o cagado ainda consegue ver a terra. Quando ele respondeu que já não via mais nada, ele deixou cair do alto o pobre cagado, rolou e caiu gritando: Leu. Se desse escapa, nunca mais voa a festa no céu. Moral da história: conhecer e respeitar os próprios limites. Se alguém sempre detalhou ou ajudar de quem não tem boas intenções, traz segurança, sabe esperar e agiu com prudência. É a verdadeira posição. Meu nome é Lucas Henrique Salles Ferreira, do 7º ano B.